Pronto? Beleza. Teorema. Então, aula passada, né? Teorema do valor médio de Cauchy. Sejam A e B reais. Com A menor do que B. Menor do que B. E FG funções. Tá? Se F e G são contínuas no intervalo fechado AB. T. F e G são diferenciáveis, são F e G são ambas diferenciáveis em AB aberto. Então a preposição é com G' de X diferente de zero, qualquer que seja X pertencente ao intervalo AB aberto, então G de A é diferente de G de B, a primeira conclusão. Isso aqui é pelo fato, né, da derivada ser diferente de zero. E existe o número C no intervalo aberto AB, tal que F de B menos F de A dividido por G de B menos G de A é igual a derivada da F em C dividido pela derivada da G em C. Não deixa passar de 20 minutos, não. 20 minutos tu me avisa, aí eu digo se paro ou não. Tá? Esse é o teorema do valor médio de Cauchy, vamos dizer assim, né? Teorema do valor médio de Cauchy, TVMC. Certo? Então ele generaliza o teorema do valor médio. Foi demonstrado no final da aula de sexta-feira. Se F e G são contínuas no fechado, F e G são diferenciáveis no aberto, com a derivada da G diferente de zero em todo ponto do intervalo aberto. Então G de A é diferente de G de B e existe C pertence a B, tal que F de B menos F de A sobre G de B menos G de A igual a F de C. Aí isso dá origem a um teorema. Tá? Isso é fundamental para demonstrar um teorema conhecido como regra de L'Hopital. Deixa eu ver aqui, porque a minha maior dúvida é como se escreve L'Hopital, que eu me esqueço às vezes, tá? Regra de L'Hopital. Então, basicamente diz o seguinte, tá? Sejam P um número real, L um número real e FG funções, tá? Se, tá? Primeiro, o limite de F de X com X tendendo a P pela direita é igual ao limite de G de X com X tendendo a P pela direita, que é igual a zero,
Tá? Se isso aqui é igual a zero, então, isso é a primeira hipótese, tá? Os dois limites são iguais a zero. Segundo, existe delta maior do que zero, tal que f e g, tal que f e g são diferenciáveis em P mais delta com G' de x diferente de zero, qualquer que seja x pertencente a P mais delta. Ou seja, se numa vizinhança estrita à direita de P, F e G são diferenciáveis, tá? Com isso aqui, vamos botar delta 1. Se existe delta 1 maior do que zero, qualquer que seja x pertencente a P mais delta 1. E segundo, o L é o limite com x tendendo a P, porque essa hipótese aqui vai fazer com que G de x seja diferente de zero nessa vizinhança, tá? Tá certo? E o limite, e o L é o limite de f' de x sobre G' de x com x tendendo a P. Então, o L também é o limite com x tendendo a P de f de x sobre G de x. Mas esse limite é uma indeterminação 0 sobre 0, tá certo? Ou seja, essencialmente, esse teorema, ele é conhecido como regra de L'Hopital. É a regra de L'Hopital, tá? Então, essencialmente, esse teorema diz que quando você tem uma indeterminação, o limite de f de x, uma indeterminação desse tipo, porque isso aqui é uma indeterminação por hipótese, né? O limite do numerador é zero, o limite do denominador é zero. Então, quando você tem uma indeterminação, esse limite, o limite do quociente entre f e g com x tendendo a P pela direita, se isso aqui, né? Então, isso, tá? Porque eu estou pegando pela direita, tá? Então, o limite com x tendendo a P pela direita de f de x sobre g de x é o limite com x tendendo a P pela direita da razão das derivadas. Muito útil esse resultado. Porque geralmente, quando você... geralmente não, muitas vezes, quando você passa para a derivada, tá? Você simplifica o cálculo do limite. Então, antes da aplicação, vamos ver a demonstração, tá? Esse teorema está dizendo que o limite de f sobre g, com x tendendo a P pela direita, é o limite de f' sobre g', com x tendendo a P pela direita. Isso é conhecido como regra de L'Hopital. Mas aí você precisa ter primeiro, o limite de f sobre g precisa ser uma indeterminação 0 sobre 0. Segundo, as duas funções, elas precisam da diferenciabilidade num aberto da forma P mais delta 1. De delta 1 é positivo, tá? E a derivada da g tem que ser diferente de 0. E L tem que ser o limite de f' de x sobre g' de x. Então, se isso tudo acontece, o L é o limite de f sobre g. Tá? Vejam a força desse resultado. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Olha aqui, ó. Só uma aplicação direta disso, ó. Quem é o limite com x tendendo a 2 de
x3 menos 8 sobre x2 menos 4. Ó, só uma aplicação rápida. Isso aqui. Quem é F? x3 menos 8. Quem é G? x2 menos 4. Tá? Vamos pegar pela direita, né? Pela direita. Tá certo? Então isso aqui dá, pela regra de L'Hopital, dá o limite com x tendendo a 2 pela direita, de quê? Isso aqui dá indeterminação, 0 sobre 0. Só que essas funções, elas à direita de 2, elas são diferenciáveis. E numa vizinhança da forma 2, por exemplo, na vizinhança 2, 3 aberta, só um exemplo, na vizinhança 2, 3 aberta, as duas são diferenciáveis e a derivada da g, que é 2x, é diferente de 0. Então eu posso aplicar L'Hopital e o L'Hopital diz que esse limite é o limite da derivada dessa função, que é 3x2, sobre a derivada dessa daqui, que é 2x. Só que quando eu passo para cá, o limite é fácil. Quanto é o limite do denominador? Quanto é? 12. Quanto é o limite do denominador? Quanto é? 4. E 12 sobre 4 dá quanto? 3. Entenderam a aplicação? Tá? Entendeu? A aplicação, limite do quociente das funções é o limite do quociente das derivadas. Então vamos ver a demonstração disso, tá? 3x2, 2x, mas você só pode aplicar o L'Hopital porque isso é uma indeterminação 0 sobre 0, ok? Então, vamos lá. Vou demonstrar essa versão. A regra L'Hopital tem pelo menos umas 4 versões. Todas elas estão demonstradas nas notas, tá? Mas eu vou demonstrar aqui só essa, tá? Usando o teorema do valor médio de Cauchy. Então, prova. Vamos à prova disso. Prova, tá? Bem, veja uma coisa. Vamos usar a primeira hipótese, tá? A primeira hipótese, qual é? Vamos usar a primeira hipótese não. Vamos usar primeiro essa hipótese aqui, tá? O L é o limite de f' de x sobre g de x com x tendendo a p pela direita. Então, vamos lá. Admita as hipóteses, tá certo? Admita as hipóteses. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Tá? Então, admita as hipóteses tudinho. Então, não vou repetir aqui, não. Então, é o seguinte, quando eu olho para isso aqui, então a conclusão é que existe um delta2 positivo. Vou usar essa primeira aqui, que o L é o limite. Então, existe delta2 positivo, tal que x no domínio de f' sobre g', tá? E x menos p maior do que 0, menor do que delta2, implica f' de x dividido por g' de x menos L, isso aqui menor do que epsilon, tá? Já usei a primeira hipótese. Isso é exatamente a interpretação, segundo a definição, do limite desse quociente com x tendendo a p pela direita ser o L.
Então, existe isso aí. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o delta igual ao mínimo, ao menor dos dois valores, delta 1 e delta 2. Ó, o delta é, por definição, o mínimo entre delta 1 e delta 2. O delta 1 dado aqui, ó, delta 1 é tal que a f e g são diferenciáveis nesse intervalo e g' de x é diferente de zero aqui. E o delta 2 é o delta 2 que satisfaz isso aí. Então eu pego o delta, o mínimo. Então você tem o seguinte, tem-se, tá? O delta é positivo, o delta é menor do que ou igual a delta 1 e o delta é menor do que ou igual a delta 2. Então guarda isso aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, então, sejam, eu vou pegar f grande, uma função que vai do intervalo P mais delta, tá? Em R. E G grande, uma função que vai do intervalo P mais delta, também em R. Essas duas funções dadas por f grande de x é igual a f de x se o x é maior do que p, e como seno zero, aqui diminui o p, f grande de x é igual, tá, a f pequeno de x se o x é maior do que p, e como seno zero se o x é igual a p. As duas funções com o mesmo domínio. Quem é o domínio? O intervalo P mais delta. E g de x vai ser, isso aqui é definição da f grande e g grande, é igual a g de x se o x é maior do que p, e como seno zero se o x é igual a p. Tá? Isso, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo P mais delta. Ou seja, se o x está nesse intervalo, quem é f grande de x? É o f de x se o x é maior do que p. F pequeno. E é zero se o x é igual a p. Tá bom? Então, a primeira coisa que você observa é o seguinte. Tem-se duas coisas. F grande e G grande são contínuas. Sim, o intervalo não é o intervalo aberto, não. Fundamental. É o intervalo fechado no P. Já errei aqui, tá? É o intervalo fechado no P. Isso é para todo x nesse intervalo. Veja que essa função está definida, porque está definida no x igual a p. No x igual a p, ela é zero. Tá? Então, nós temos o seguinte. Quem é o limite de f grande de x com x tendendo a p? Isso é o limite com x tendendo a p pela direita, porque se o x tende a p aqui, no domínio da f grande, o x tem que tender a p pela direita. E se o x está tendendo a p pela direita, o x é maior do que p. Pronto, encerra, começa a outra.